Uhul! Boa noite! Gente, já tá bombando essa live. Tô gostando do que eu tô vendo. Bom, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer essa live, além de ser a nossa abertura do semestre, a nossa homenagem aos nossos egressos e aos nossos alunos que estão chegando junto conosco esse semestre, ela também não deixa de ser um momento. Ih, minha cachorra decidiu entrar na live. Ela não deixa de ser um momento para. As pessoas costumam dizer que o passado tem que ficar no passado, e eu digo que não. O passado faz parte do presente. Se hoje os cursos de tecnologia, dura e projeção, chegou ao patamar que chegamos, é graças a um grande passado, várias pessoas que já estiveram conosco, entre alunos, entre professores, né, entre convidados, parceiros, diretores, toda, tudo foi construído com essas pessoas. Se hoje o curso de tecnologia do Uniprojeção está onde está, é graças a todas essas pessoas que, de alguma forma, participaram e estiveram conosco até hoje. Então, eu tenho uma homenagem aqui a fazer a todos. Douglas, solta o som, DJ!
Yeah! Rock and roll! Gente, eu não podia deixar de agradecer a todos que participaram ao longo desses quase 10 anos. Uau! Desses cursos maravilhosos, nossos professores, nossos coordenadores. Muito obrigada, alunos. Obrigado por vocês terem escolhido o nosso curso. Então, vamos dar início para que nós viemos ao nosso bate-papo com o nosso querido Victor. Bom, bem-vindo aos coordenadores, aos professores, alunos que estão aí tudo na live. Então, eu vou começar chamando uma pessoa aqui muito especial para todos nós. Vamos chamar o nosso querido Salvador. Para quem não conhece, professor Salvador, o nosso DJ, Rock, sim, ó, era você, Salvador. Foi ele, o Rock foi ele. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É uma alegria imensa estar aqui de novo com vocês, fazendo essa live, batendo um papo com vocês sobre o que a gente tem vivido, o que a gente já viveu e preparar para vocês viverem coisas boas também, tá bom? Um abraço. Isso aí. Nada para a tecnologia. E vamos chamar aqui, né, uma pessoa também tão querida. Gente, tá difícil, hein? Só tem gente querida nesse lugar aqui, né? Eu não sei, chama ele primeiro, Salvador, o que você acha? Eu queria ter a honra de chamar o meu diretor, professor Cauê. Que fez parte dessa história! Boa noite a todos, boa noite, Salvador, Rosa, obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui, viu? Ainda mais numa noite em que o Victor vai estar com a gente, né? Acho que depois eu vou ter um momento para falar um pouquinho com o Victor e agradecer a presença dele, mas no mais, agradecer o convite e desejar um bom evento aqui para todos. Claro, professor, você não podia faltar nessa live, você faz parte dessa história. E vamos chamar agora quem, né? Ele, né? Victor, desde 2015, está grilado. Como é que eu faço, professora? Como é que eu faço? O que eu tenho que estudar? Me dá o que me dá. Eu quero aprender. Veio nessa vibe aí, né? Fala, Vitinho. Gente, só eu posso chamar de Vitinho, hein? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradecido, Rosa, Salvador, Cauê. Muito satisfeito de estar aqui hoje com vocês, muito feliz também, né, para poder compartilhar um pouco da minha experiência de ex-aluno que passou por onde muitos alunos estão hoje e hoje chegou num outro patamar que ele pode ajudar e falar sobre a sua experiência. Isso aí, Victor, isso aí. Professor Cauê, vou dar a palavra ao senhor. Rosinha, primeiro, mais uma vez, agradecer, né? Você falou sobre a importância da história e alguns classificam a história como algo do passado. Na verdade, eu acho que nós somos um resultado de uma sequência de eventos do passado, né? Então, hoje o que o Cauê o que o Victor de certa maneira, é resultado dessa sequência de eventos. E eu preciso dizer que nessa minha sequência de eventos, eu encontrei você, eu encontrei o Salvador, né, pessoa pela qual eu tenho tremendo respeito, e encontrei o Victor. E isso é que fez hoje eu estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço virtual. Em 2014, eu entrei aqui na unidade Sobradinho para ser professor da professora Rosa, né? Então, ela me contratou para que eu desse aula nos cursos de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e também de sistemas de informação. E a partir dali, as coisas foram acontecendo, eu fui participando dos eventos, cada evento daquele ali que apareceu no vídeo, cada fotografia daquela tem um significado tão grande para mim, né? E aí, depois, acabei ocupando o cargo de diretor da Escola de Tecnologia, aqui também na Faculdade de Projeção, e agora, com muito orgulho, eu sou diretor da Faculdade de Projeção de Sobradinho. E foi em Sobradinho que eu tive o prazer de encontrar o Victor e ministrar aula, se não me engano, de algoritmos e talvez estrutura de dados ou banco de dados, alguma coisa nessa linha. E o que eu posso dizer do Victor, né? Em todas as aulas ele se manifestava de maneira muito inquieta, né? Preocupado com o que estudar, como estudar, e para que aquilo ia servir. Ele perguntava constantemente para mim na carreira profissional dele, no futuro profissional dele. À época, eu ministrava estrutura de dados, que é uma das disciplinas tidas como mais complexas aí do curso, e a linguagem que eu utilizava é uma linguagem C, a linguagem C, que de certa maneira é tida por muitos como uma linguagem de programação relativamente obsoleta, né?
Eu ainda acho que é a melhor linguagem para que a gente desenvolva a habilidade do pensamento computacional, né, e do encadeamento lógico de pensamento dentro de uma linguagem de programação. E o Victor, como estudante sempre muito inteligente, né, e preocupado, ele algumas vezes me perguntou nas aulas, e eu não me esqueço, né, professor, isso vai servir? Né, professor, veja, faz sentido isso tudo? E eu dizia que sim. Hoje, recebi ele aqui no backstage dessa live, e ele me emocionou dizendo que aquelas aulas que teve comigo e também com os outros professores, de alguma maneira, fizeram hoje ele estar onde ele está. Então, Victor, obrigado pelo carinho, obrigado por ter me ouvido à época que era professor, e eu espero que, de verdade, algumas das coisas que eu te ensinei tenham contribuído para ti. Seja muito bem-vindo, Faculdade de Projeção é sua. Yes, Cauê. Muito obrigada. Vamos lá, então, vamos dar início aqui, então, à nossa live bate-papo, live tira dúvida, live abre a porta do exterior. É isso que eu quero! Eu quero ser rica fora do Brasil! Bom, Vitinho, então, professor Salvador, nosso querido também amado mestre, guru. É a galera do algoritmo aí, ó. Vocês estão vendo esses dois juntos? Amo, esses dois gostam. Salvadorzito, tá contigo. Tá, joia. Obrigado, Rosa. Obrigado, Cauê. Antes de tudo, eu queria apresentar o Vitor um pouquinho. Além de ele conhecer ele também em sala de aula, e o que o Cauê falou era uma constante mesmo de questionamento, de pergunta, de interesse, isso era muito legal. E hoje o Vitor é full stack, e ele está trabalhando com análise, desenvolvimento e modelagem de sistema de aplicações web, trabalhando agora na Retail in Motion, não é isso? Exatamente. E em Dublin, na Irlanda. E ele veio aqui hoje para bater um papo com a gente, contar a experiência dele de alguém que estava na banco aí da faculdade igual vocês, então, e hoje está já em outro patamar, em outro padrão, já desenvolvendo outras coisas, tá? Outra fase da vida dele. E aí eu vou deixar agora, no primeiro momento, o Vitor se apresentar e aí a gente vai começando um bate-papo. Vitor, com você. Obrigado, Salvador. Então, galera, como o Salvador falou, eu fui aluno do Projeção, formei em 2017, e hoje, atualmente, eu trabalho para uma empresa irlandesa chamada Retail Motion, sou desenvolvedor, full stack, e me encontro trabalhando remotamente, acredito que como a maioria das pessoas, porque o lockdown ainda não acabou, o Covid ainda não acabou, então a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Já faz mais de um ano já que eu estou trabalhando remotamente. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês e falar como foi minha experiência de sair do Brasil, ir para o exterior, para uma terra onde eu não conhecia ninguém, uma língua diferente, uma cultura diferente. E cheguei e conquistei meu espaço, e agora eu quero compartilhar um pouco com vocês de como foi minha experiência e como vocês podem também fazer, se for da vontade de vocês, chegar lá. Legal, muito legal. Vitor, então me conta um pouquinho como é que foi como é que você chegou na Irlanda? Por que você escolheu a Irlanda? Como é que você decidiu ir para lá? Beleza. Eu me formei em 2017 ali, e em 2019, na verdade, um pouco antes, final de 2018, eu decidi que eu realmente iria para fora do Brasil. Eu já tinha essa vontade já há muitos anos já, só que eu nunca tinha concretizado, nunca tinha tomado ação. E no final de 2018, eu resolvi tomar ação, e foram 5 meses de preparação, de pesquisa, estudo, para eu finalmente chegar lá em meados de março de 2019 na Irlanda. E a Irlanda veio inicialmente
para mim, porque eu percebi nas minhas pesquisas que lá era o local que se concentravam as maiores empresas de tecnologia que a gente tem no mundo hoje, como Google, Facebook, Apple, Amazon, todas estão lá e contratando muita gente. Então, eu vi uma oportunidade de conseguir emprego lá. Outro motivo também que me animou de ir para lá foi a facilidade que nós brasileiros temos de ir para a Irlanda ou a Europa em geral, inicialmente como turista, 90 dias. Então, todos os brasileiros, eles têm essa facilidade. Você pode ir para a Irlanda como turista, não precisa tirar visto e ficar por 90 dias lá. Depois de 90 dias, é claro, você tem que ter um outro visto, e aí você vai decidir como você vai prosseguir. Então, isso aí eu vi como uma oportunidade, porque eu poderia ir entender como é que era o local, o que eu precisava fazer, se eu conseguia fazer network, ter contato lá antes. E outro ponto também que me animou bastante na Irlanda foi eles terem um programa de visto para trabalhadores qualificados, né? Não só da área de tecnologia, mas várias outras áreas. Mas a área de tecnologia é o nosso foco aqui, e ela entra nessa parte de trabalhadores qualificados, e isso facilita muito a imigração desses trabalhadores qualificados, porque eles têm uma demanda muito grande nessas empresas de tecnologia, eles não têm gente suficiente de lá para atender e trabalhar lá, então eles criaram esse visto especial chamado Critical Skills. Então, quem quiser anotar isso aí, pode ser importante. Critical Skills, que vai te facilitar imigrar para lá e trabalhar como um trabalhador normal de lá, sem se preocupar. Basicamente, foi isso que me interessou. E deixa eu te perguntar, porque é uma curiosidade, talvez, que as pessoas tenham, porque, geralmente, quando o pessoal fala de trabalhar no exterior, o pessoal sempre lembra de Estados Unidos, né? E aí, alguns ainda ouço falando do Canadá, mas você escolheu a Irlanda. Teve algum motivo para você, por exemplo, não querer os Estados Unidos, alguma coisa assim? Ou foi porque tinha um programa da Irlanda que você foi para a Irlanda? Então, na minha pesquisa, no meu planejamento, eu percebi que seria muito mais simples eu conseguir migrar para a Europa, para a Irlanda, do que eu ir para os Estados Unidos ou para o Canadá. Porque nos Estados Unidos eu teria que inicialmente conseguir um visto, aquele processo que poderia ser negado. O Canadá, se eu não me engano, também mais ou menos da mesma forma. Então, eu cogitei nas minhas pesquisas antes, Estados Unidos, Canadá, Europa, mas pelo fato de apresentar uma facilidade bem maior na questão do visto, na Irlanda, eu preferi a Irlanda, e não me arrependo. Entendi, mas geralmente, assim, eu acho que um empecilho que as pessoas às vezes sentem, ou nem empecilho, é uma dificuldade que eu acho que algumas pessoas têm, ou criam um monstro maior do que o problema da barreira da língua, né? Da língua e dos costumes também. Você, quando chegou na Irlanda, já tinha inglês fluente? Como é que foi a chegada? Primeiro, sobre essa questão do inglês, você já estava com inglês fluente, e também como é que foi a sua adaptação com a nova cultura? Certo. Então, assim, é muito isso realmente. A língua, ela vai ser fundamental para a sua vida em todos os aspectos. Então, isso vai fazer muita diferença você ir com um nível de inglês já melhor, né? E isso foi um dos pontos que fez a diferença para mim, porque eu já havia estudado inglês muitos anos no Brasil, eu já vinha me preparando há muito tempo, mas também já tinha muitos anos que eu tinha estudado inglês e que eu não praticava. Então,
no começo foi uma forma de adaptação. Inicialmente, os 2, 3 primeiros meses, eu fui me adaptando melhor aos costumes. Eu não diria nem que os costumes, pelo menos da Irlanda, vão te causar alguma estranheza ou te ser tão diferentes, assim, impactantes para a gente que é do Brasil. Mas a língua em si, se você não tem um certo nível de entendimento, isso vai influenciar muito nas suas relações de trabalho, no que você vai conseguir lá, porque a comunicação é fundamental. Tem alguma dúvida? Sim. A Lohane está perguntando o seguinte: quando você foi para a Irlanda, já tinha alguma oportunidade de emprego ou você procurou lá? Muito bom. Bom, quando eu fui para a Irlanda, eu não tinha nenhuma oferta de emprego ainda, pelo menos não feita oficialmente. Mas eu já tinha feito uma transição do meu perfil do LinkedIn para a Irlanda, então eu vinha recebendo alguns convites para entrevistas para vagas lá, enquanto eu ainda estava no Brasil, mas eu não tinha tido nenhuma oferta de fato assim para lá, não. Então, realmente, quando eu saí daqui, eu cheguei lá, e lá que eu fui me ambientar realmente de como era o mercado de trabalho lá, como funcionava direitinho, e eu fui me adaptando. E lá, depois de 4 meses que eu estava lá, eu recebi uma oferta de emprego. Que bacana! Depois de 4 meses, foi relativamente, se você pensar que você tem que se adaptar para uma nova cultura, para uma entrevista e tudo mais, foi relativamente rápido. Na verdade... Sim, pode continuar. Você teve que preparar o currículo, preparar para a entrevista? Você procurou algum auxílio nesse sentido? No começo eu não procurei nenhum auxílio, não. Eu fui tentando aprender, vendo como é que as pessoas faziam por lá, e fui tentando por mim mesmo. Depois de uns 2 meses, eu percebi que era um pouco diferente de como a gente está acostumado aqui, no sentido de você ter que preparar uma carta de apresentação, você ter que criar alguns documentos a mais na hora que você está aplicando para uma vaga de emprego. Você não simplesmente manda o currículo, então você tem que criar uma carta de apresentação, você tem que criar me falha a memória agora, outros documentos que te apresentam para a empresa, para a contratante, né, que aí depois, posteriormente, vão fazer uma oferta para você e fazer uma entrevista. Entendi. E quando você disse que já preparou o seu LinkedIn para visando já o mercado irlandês, você fez como é que foi essa configuração? O que você mudou? O que você precisou alterar no seu LinkedIn para se adequar ao que o pessoal da Irlanda estava buscando? Então, inicialmente, você tem uma opção muito interessante no LinkedIn, que você pode, do seu próprio perfil, você criar um perfil alternativo em outra língua. Então, eu criei na minha própria conta do Brasil, eu criei esse perfil alternativo em inglês, né? E fiz toda a minha tradução do meu currículo no LinkedIn para inglês. Mas eu não fiquei tão satisfeito, então eu traduzi o meu em português também para inglês, deixei os dois em inglês. Então, primeiramente, foi isso. Eu fiz a tradução do meu LinkedIn para inglês. Depois, eu passei por um workshop já lá na Irlanda,
com um rapaz que também é brasileiro e já estava lá há uns 2 anos, e ele deu umas dicas sobre o seu perfil no LinkedIn, né? Porque lá os recrutadores, eles vão em massa no seu LinkedIn, e atrás dos profissionais do LinkedIn. Assim, quando eu falo em massa, eu recebo, pelo menos por semana, umas 5 ofertas de entrevista de emprego no LinkedIn, por semana. Então, é muita coisa, né? Eles usam muito o LinkedIn. Inclusive, a vaga que eu me encontro hoje, a empresa que eu me encontro hoje, me encontrou pelo LinkedIn. E você tem algumas maneiras de você otimizar o seu perfil, né, para deixar ele mais atrativo para esses recrutadores. Então, você tem que fazer ao máximo para deixar o seu perfil mais descritivo e, digamos, com design mais atrativo possível, né? Tem algumas dicas aí que a gente pode dar, que eu posso dar depois, falar depois, eu até posso falar depois, que podem ajudar você a deixar o seu LinkedIn mais atrativo para esses recrutadores. Sabe uma coisa que eu vi, assim, eu não sei se esse foi o seu caso, eu vi uma amiga que foi para trabalhar no exterior também, e ela começou a ver o perfil dos profissionais que estavam lá, e pegou uns 2, 3 que eram parecidos com dela e fez, que achou que ela, como se ela estivesse selecionando também ia escolher, e ela deixou mais ou menos com a mesma cara. Não sei se você fez dessa forma também. Sim, eu segui alguns modelos, né, que eu vi, alterei algumas coisas, mas em resumo, você tem que deixar aquilo ali, você tem que entender que aquilo ali é a sua porta de entrada. A pessoa vai bater o olho ali naquele seu currículo, no seu LinkedIn, vai ver, ele vai procurar algumas habilidades específicas, vai ver, desenvolve em Java, banco de dados, especialista não sei o quê, cursos, eles vão olhar aquilo ali e vão falar, pô, esse cara aqui, ele tem uma experiência boa, já fez vários cursos, ou tem certificação, pô, o cara é especialista nisso aqui. Você tem que deixar de uma forma fácil e simples as suas habilidades para o recrutador, porque ele vai bater o olho e falar, pô, o cara é especialista em Java, banco de dados, PLSQL, .NET, entendeu? E ele vai bater o olho ali, aquilo que ele está procurando, porque quando chega para ele, o recrutador, a vaga, eles falam, ó, eu quero um cara que seja sênior em tal linguagem, saiba de banco de dados, saiba de DevOps, saiba de um monte de coisa, e se você deixa isso fácil e visível para os recrutadores, eles batem o olho no seu currículo e veem aquelas palavras-chave. Isso é muito importante, você colocar as palavras-chave das tecnologias logo no início, eles batem o olho e falam, pô, esse cara aqui tem essa habilidade que eu preciso. E aí eles vão atrás de você. E nesse meio tempo, o Lucas Adalto aqui está perguntando aqui, o Brasil não te ofereceu uma oportunidade semelhante da Irlanda, não? Está feliz lá? Não, desde então nunca mais fui aproximado pelo LinkedIn, nem por uma outra empresa do Brasil, desde que eu estou lá, e estou satisfeito, estou satisfeito com a empresa, com o emprego, com a gerência, né, com os projetos que a gente trabalha, e é complicado você pensar em trabalhar de volta para o Brasil, porque é meio que uma cultura, não que não existem empresas assim, que nem para que eu trabalho hoje aqui, mas é uma cultura diferente. Sim, eu entendo. E essa empresa, Inmotion, que você está, como é que foi o processo de seleção? Foi complicado? Teve alguma diferença por você ser brasileiro? Isso foi uma coisa que não fez diferença? Foi boa? Foi ruim? Eu acredito, assim, que a gente brasileiro, a gente é muito bem visto como trabalhador em muitas partes do mundo, inclusive na Irlanda. Então, existem muitos brasileiros morando na Irlanda. A empresa
a qual eu trabalho, que é a Retail Motion, trabalha na área de aviação, de varejo, na área de aviação. Tem muitos brasileiros lá, quer dizer, haviam mais brasileiros antes da pandemia. Depois da pandemia, muitos brasileiros resolveram sair e ir para outras empresas. Mas ser brasileiro, eu acho que ajudou um pouco, porque os brasileiros são bem vistos como trabalhadores lá. E a entrevista foi tranquila, assim, foram várias etapas, né? Então, primeiro eu fui me chamaram para fazer a entrevista inicial, essa foi por telefone. Então, eles costumam fazer uma chamada com você por telefone, para entender como é que é o seu perfil. Eles gostando de você, dessa entrevista por telefone, eles costumam te chamar para fazer uma prova, que pode ser uma prova presencial, pode ser só te enviarem uma prova mesmo. Então, você faz uma prova de conhecimentos de programa. No caso, depende da área qual você vai aplicar lá. No meu caso, foi desenvolvedor, então eles me mandaram um teste, né? Então, eles pediram para eu criar uma API, e um front-end para essa API. E depois que você faz esse teste, você é aprovado, eles te chamam para outra entrevista, me chamaram para outra entrevista lá. E aí essa entrevista já é com o gerente, né, com o team lead e com alguém do RH. E eu tive esse mesmo processo com outras duas empresas, né? E o que aconteceu foi que eu estava no mesmo patamar de processo da entrevista com essa empresa que eu estou hoje e com outra empresa, no mesmo patamar, e uma outra terceira empresa, eu ainda estava mais nas fases iniciais, e aí eu recebi, na verdade, 2 ofertas dessas 2 empresas, só que eu acabei optando por essa que eu estou hoje. E assim, o processo eu não vejo muita diferença do que a gente tem aqui para o que você tem lá. O que você só tem que entender, você tem que se sentir preparado para você fazer as suas entrevistas todas em outra língua, em inglês. Sim. Eu imagino o seguinte, você está chegando, você estava há 4 meses só na Irlanda, e aí você chega lá, faz um programa de entrevista, participa, fica talvez ansioso para saber se as coisas vão dar certo, não vão dar certo. Você lembra do seu primeiro dia de trabalho na empresa e o que te chamou a atenção positivamente, negativamente? Como é que foi o primeiro dia? Meu primeiro dia foi assim bem tranquilo, né? Porque eles têm um programa de imersão na empresa bem interessante. Então, eles te trazem para entender o negócio da empresa, o business, te trazem para entender como é que funciona todas as áreas da empresa, entendeu? Não simplesmente te jogam ali, toma aqui suas tasks, suas tarefas, e vai lá. Então, você tem esse momento de imersão, e eles têm assim, muito bem claro que você, como recém-chegado, recém-contratado, você tem um tempo ali de alguns meses de adaptação, né, porque é tudo muito novo. E eu, na verdade, tive uma impressão muito boa da empresa, e, na verdade, foi por isso que das duas ofertas que eu tive, eu escolhi essa porque ela tinha um ambiente, assim, mais descontraído, mais, digamos, de startup, né? Entendi. Então, aquela área de jogos, então você tinha o restaurante lá, tinha um chefe só para cozinhar para a gente. Eu sinto muita falta. Sinto muita falta depois da pandemia de não ter mais o escritório e de ter alguém cozinhando ali. Hoje é por sua conta, né?
O Natan aqui, deixa eu ver. O Natan já está curioso aqui com perguntas mais pessoais. Ela está dizendo o seguinte: trabalhando fora, numa grande empresa, deve estar ganhando muito. Olha, dá para viver legal, dá para viajar, dá para juntar dinheiro. Tudo depende também do seu estilo de vida, né? Assim, eu costumo dizer que se você guarda hoje, no futuro você vai ter. Então, mas lá, falando de questão de salarial, lá tem o segundo melhor salário da zona ali do euro, né? Então, isso aí já diz muito, né, de todos os países ali da Europa. Na Irlanda, você só fica atrás ali de Luxemburgo. Então, pagam, dependendo, até melhor do que o pessoal ali no Reino Unido. A Holanda, eu acho que também tem uma política de que o pessoal você tem que trabalhar, mas você tem que também ter uma vida pessoal, social, algumas coisas assim. Você tem uma carga horária semanal muito pesada lá dentro da empresa, não? Então, lá, a minha carga semanal é de 37 horas e meia. Então, e assim, é algo meio que um tanto flexível. Você não precisa necessariamente estar fazendo o seu horário de 8 às 6 ali, 8 às 5 e meia, todo dia. Você pode ter uma flexibilidade ali, se você começar antes e pode acabar terminando antes. Mas é muito determinante do que você tem ali de tarefa, né? Eu sei que você tenha menos tarefa, mas eles não se fixam nessa carga horária, cumprimento de 37 horas e meia por semana, de tal hora. É mais para entregar o resultado, né? Entregar o resultado. Entendi. O Anderson Roberto aqui e o Henrique da Costa, eles fizeram uma pergunta que se complementam, que é o seguinte: o Anderson perguntou se você começou o curso com zero conhecimento, e se onde você está hoje, para você entrar nessa empresa, você tem que ter um perfil de programador da NASA. Não, curso que eles falam O curso de graduação. Se você começou o curso de graduação com zero conhecimento, e para você chegar onde você está hoje, você teve que ter um currículo que só a NASA contrataria. Não. Sim, quando eu comecei o curso, não sabia programar, não sabia nada. Eu só tinha aquela curiosidade muito grande que eu sempre tive em relação a computadores, assim, mas o máximo que eu sabia era, tipo assim, formatar meu computador, fazer a varredura, e era isso. Eu não entendia nada de hardware, não entendia nada de software. Aprendi tudo na faculdade e em cursos que eu fazia nos meus horários livres. E você não tem que ter um nível de programação, nível NASA, para entrar, não. E tudo vai depender também do nível do profissional que eles estão procurando, né? Porque existem vários níveis. Eles podem estar atrás de um programador júnior, pleno, sênior, pode estar atrás de um team lead. Então, tudo vai se encaixar no perfil do profissional que eles estão procurando. Uhum. No caso, quando eu cheguei, né, eu tinha 3 anos de experiência na área, então a vaga que eu apliquei é uma vaga considerada no Brasil de pleno. Então, eu entrei como desenvolvedor pleno, apesar deles não terem essa designação de pleno lá, né? Eles não falam assim. Você já começou como full stack lá, não? Sim. Nessa empresa, sim.
E o que você achou de diferente, assim, do empregador da Irlanda para o empregador do Brasil? Porque você já chegou aqui, trabalhou 3 anos no Brasil e agora você está trabalhando já tem algum tempo na Irlanda. Já dá para você também fazer um comparativo entre os dois. O que você achou de diferente entre eles? Igual também? Assim, de diferente já, logo, eu não sei dizer se é a empresa que eu estou hoje, a cultura dela, ela é bem focada no bem-estar do funcionário, mas eu acredito que seja também algo que acontece muito em outras empresas por lá, mas o pessoal lá, ele é muito preocupado com o seu bem-estar, entendeu? Em se preocupar em não te sobrecarregar, se preocupam em entender se você... Lá tem uma coisa interessante, que eles têm avaliações de performance, né? De 3 em 3 meses. Então, essas avaliações são uma forma de entender não só como você está progredindo ali no seu trabalho, mas também uma forma de entender como que o próprio gestor ele pode te ajudar a ser um profissional melhor. Então, eles têm muita preocupação de fazer essa análise com você e entender, você está indo bem aqui, mas eu acho que você pode melhorar nisso aqui, o que a gente pode fazer para agir, para tornar o seu trabalho melhor, está acontecendo alguma coisa na sua vida, se tiver algum problema, você pode falar com a gente. Então, eles dão muito essa liberdade e essa sensação de preocupação com o seu bem-estar, né? Coisa que eu não vi tanto ali no tempo que eu trabalhava no Brasil. Você tem que pensar também em questão do trabalho. Você não tem todos esses direitos trabalhistas que nem existem no Brasil, né? Você não tem 13º, você tem férias, né? Pagas. Inclusive, geralmente, você tem 21, 22 dias, a maioria das empresas dão 21, 22 dias de férias, que é um pouco diferente quando você pensa no Brasil, porque no Brasil a gente tem o quê? 30 dias de férias, né? Só que lá, a maioria das empresas dão 22 dias de férias, só que são 22 dias úteis, não conta sábado e domingo. A empresa que eu trabalho, ela oferece 27 dias para você ao ano. Então, eu tenho muito mais do que um mês de férias ali ao longo do ano. Mas você pode tirar os 27 dias, perdão, você pode tirar os 27 dias corridos ou tem que ser picado ao longo do ano? Então, como conta dias úteis, então 5 dias seus é uma semana. Você acaba tendo uma semana de férias, você não trabalha sábado e domingo. Então, geralmente, o bom senso que tem lá é você tirar essas férias picadas, né? Não de uma vez. Imagina você pegar 27 dias, né, e tirar tudo de uma vez. Vai dar quase 40 dias corridos, se eu não me engano. Então, é muito tempo. E é até melhor para você, porque você consegue aproveitar mais o seu tempo. Então, você pode tirar uma semana, alguns dias, 2 semanas. Então, vai muito do bom senso. Entendi. E lá tem esse negócio de legislação trabalhista, lá também tem a contratação por pessoa jurídica, tem essa modalidade de contratação? Sim, existe. Lá você pode trabalhar ou como um funcionário da empresa, né, que para a gente aqui no Brasil é o CLT, ou você pode trabalhar como contractor, que é tipo um PJ, né? Então, você não tem vínculo com a empresa. E aí, você está prestando serviço para a empresa, e geralmente esses contratos são de 6 meses, são estendidos, mais 6 meses, e assim que ocorre. Mas o que difere mais o contractor para quem é ali contratado da empresa, vai ser mais a questão das férias, né?
E o contrato ele vai receber pelos dias que ele trabalhou, né? Ele não vai ter férias, não vai ter dia de sick leave, que é você ficou doente, então ele não vai ter isso, né? O americano, o dia de que você está doente desconta das férias, né? Aí na Irlanda seria a mesma coisa? Bom, pelo menos na empresa que eu trabalho, você tem um limite da empresa de 6 dias. Então, se no ano você não excedeu esses 6 dias ali de ausência por conta de saúde, você não é descontado. Agora, excedeu isso daí, aí eles já começam a querer descontar algo de você. E assim, eles também, você, por exemplo, você pegou sick leave de 2 dias. Eles não se preocupam de você, me manda o atestado que você ficou doente. Não, você ficou doente, se você não pode trabalhar, entendeu? Você vai conversar com o seu gerente ali e você vai pegar esses dias de licença por conta de saúde. Mas tem uma limitação, nem todas as empresas, você, se não trabalhar por conta de doença, você recebe. Muitas empresas, na verdade, lá, elas não te pagam se você ficou doente. Entendi. Uma pergunta que está recorrente aqui do pessoal perguntando sobre as certificações. Quais certificações que o pessoal mais pede? Quais que você tem? Quais que você indica? Entendi. Eu vou falar de certificação, a minha opinião. A certificação, ela é boa no seguinte ponto. Ela vai te fazer, na hora de uma seleção, ali entre você e um outro candidato, ela vai te colocar na frente naquela hora da seleção, né? A certificação, ela vai te dar, ela vai também, né, consequentemente, vai te fazer estudar, especializar em alguma coisa ali para tirar aquela certificação. Para a área na Irlanda, em Dublin, tem a área de .NET muito forte, né? C#, .NET, então tem bastante vagas ali, né, nessa área. Java, infelizmente, Salvador, lá não reina muito, não. Então, .NET lá tem bem mais adoção. Lá tem bem mais adoção. Então, se vocês querem se destacar na questão curricular, se especializar um pouco mais, eu acredito que tenham que procurar as certificações da Microsoft, né, que vão te fornecer. Então, vocês podem entrar no site, vão ver, tem várias certificações lá para a área que você prefere, mobile, desktop, você vai entender lá quais são as certificações que se aderem ao seu perfil. Entendi. E no caso, pelo que você percebeu, pelo que você viveu, faz diferença ser graduado em TADS ou sistema? Graduação foi em sistemas, não foi? TADS. TADS? Então, você viu alguma diferença de você ter a graduação em TADS ou em sistemas? Não. Para mim, na verdade, da experiência que eu tive, eu não encontrei assim, uma diferença entre a graduação sendo em sistemas ou sendo em TADS, porque, na verdade, eles focam muito... É claro que se você é um imigrante que está chegando lá, né, vindo de outro país, está aplicando para uma vaga, que é uma vaga de nível superior, e você fez o curso em outro país, eles vão geralmente pedir para você uma comprovação do seu curso, né, e tudo mais. Mas, geralmente, as vagas que aparecem, elas todas têm, assim, tempo de experiência, né? Elas não algumas poucas vagas, elas vão dizer, você tem que ter tanto tempo de experiência, você tem que ter uma graduação de, no mínimo, 4 anos nessa área, mas são poucas pelo que eu vi. A maioria, elas falam, você tem que ter experiência de 5 ou mais anos para aplicar para essa vaga de Senior Developer,
Então é mais pela especificação da vaga, pelo tempo de experiência. Pode acontecer da empresa nem requisitar que você apresente o currículo, mas, assim, eu acho bem difícil. Mas, para quem está indo do Brasil para lá, você ter uma formação superior, seja sistemas ou TADs, não vai fazer diferença para eles. Legal. O Dailan teve o Dailan Bueno teve uma pergunta. Ele ficou curioso aqui para saber o seguinte: como é que foi a sua programação para você se manter durante os 4 meses até você conseguir o emprego? Muito bem. Então, como eu tinha feito uma programação de 5 meses antes, né? E assim, para quando você vai para lá, se você já vai... eu já fui entendendo que eu tinha esse limite como turista de 3 meses que eu poderia ficar lá. E na minha programação, meu planejamento, eu decidi que eu iria fazer a contratação de um curso de inglês lá, porque o curso de inglês te dá para você 8 meses de visto. Então, eu não teria somente os 3 meses de visto, porque eu pensei, se eu não conseguir fazer tudo que eu preciso fazer e ter uma oferta de trabalho dentro desses 3 meses, eu preciso ter algo estendido ali para eu ter mais tempo para eu entender o que eu preciso fazer. Então, antes de eu ir, eu não fiquei só nos 3 meses. Eu fiz a contratação desse curso para eu ter um visto de 8 meses, para eu ter mais tempo, né, 5 meses a mais do que seria o de turista, para eu poder aplicar e me adaptar ao mercado de trabalho ali. E foi o que aconteceu. Nesse tempo aí, com 4 meses, com 2 meses, foi o tempo que eu levei para conseguir os meus documentos lá, né? Porque você faz a aplicação para o visto de mais tempo lá, você tem que tirar os seus documentos legais, abrir conta em banco. Então, essa questão dos documentos, tipo, que é o CPF da gente aqui chama PPS lá. Então, isso aí é uma coisa também que eles não te contratam se você não tiver esse PPS, né? Então, você tem que tirar. E isso é uma coisa que leva um tempo. Para mim, levou 2 meses para eu receber. Só depois disso aí que eu consegui realmente aplicar para as vagas e conseguir ir para as entrevistas, porque eles pedem isso, né, para você poder estar entrando na empresa. E nesse meu tempo eu acabei, como eu já tinha um nível de inglês, assim, que já era fluente na época, eu acabei trabalhando 1 mês e meio, mais ou menos, na recepção de um hotel. Eu cheguei no hotel. E nesse tempo que eu fui aplicando, eu consegui trabalhar, porque tem uma vantagem também de você aplicar para o visto de estudante, é você poder trabalhar meio período. Porque se você vai só como turista, você não pode trabalhar, a não ser que você receba a oferta de emprego antes, aí depois você pode trabalhar. Agora, se você chegar como turista, você não pode entrar em nenhuma empresa, trabalhar para nenhuma empresa. Mas com visto de estudante, você pode trabalhar 20 horas part-time, né? Que full-time seria as 40 horas, digamos assim. E você pode trabalhar part-time, que seriam as 20 horas. Então, isso daí é uma coisa, se pensar, que te dá mais uma ideia de como você pode ali se manter nesse tempo aí. E foi complexo, assim, burocrático? Você estava lá, conseguiu um visto para 8 meses como estudante. E aí você conseguiu um emprego ali meio período, e quando conseguiu o emprego, essa vaga na empresa, você já foi complexo, foi burocrático para você conseguir o visto lá da Irlanda? Não, no meu caso, não. O que acontece? Acontece que a empresa ela vai te contratar, no caso,
você geralmente tem que aplicar para esse visto de trabalhador qualificado, que é o Critical Skills. Muitas empresas, elas dão oferta de emprego formal para pessoa de 2 anos, então tem que ser feita uma oferta formal da empresa de pelo menos 2 anos, que ela quer te contratar, e a partir da oferta você aplica para. No meu caso, foi um pouco mais fácil, porque a própria empresa onde eu trabalho, eles tinham uma área, como eles contratam pessoas de vários lugares do mundo, e ali é um ambiente multicultural, então eles já tinham essa consultoria. Então, para mim, foi bem mais fácil, porque eles só me requisitaram documentos que eu já tinha, né, que seria o PPS, seria a identidade de lá, documentos como meu certificado de graduação, né, no caso, traduzido para o inglês, e eles fizeram essa aplicação, esse processo. Então, assim, foi super tranquilo, mas mesmo para outras pessoas que elas próprias aplicam para o Critical Skills, lá, também elas dizem que não é um processo tão trabalhoso, não. Tem pessoas que muitas pessoas, é mais fácil o caminho. Legal. O pessoal, o Rolley está aqui, eu não sei se você conseguiria comentar sobre isso, porque acho que você não tem trabalhado com isso, mas, primeiro, quais são as linguagens que você está mais trabalhando? É só o .NET, é o Python? E se o pessoal, a sua visão sobre o PHP e JavaScript? Beleza. Então, atualmente eu trabalho bastante com SQL, né? E também com C#, com .NET. E, basicamente, são essas duas tecnologias, e eu não tenho nem como falar nada do JavaScript, porque o JavaScript está em todo lugar. O JavaScript é fundamental, também está lá, qualquer coisa web que você for fazer na sua vida, tem que ter o JavaScript. Então, hoje em dia, eu trabalho com JavaScript, SQL, PLSQL, e também com .NET. Legal. Desculpa, esqueci de falar da parte do PHP, do Python, né? Uhum. Então, como eu nunca cheguei a procurar a área de PHP, então eu não sei se tem muita área ali para PHP, não escuto muito falar de PHP. Python, eu sou meio suspeito para falar de Python, porque eu sou entusiasta de Python, eu sou um entusiasta também de machine learning, e é algo que eu estou perseguindo ali também, do lado ali, junto com na empresa. A própria empresa tem alguns projetos que eles querem botar para frente, voltados para essa área aí, e Python é uma linguagem que eu acho que é bem interessante para essa área de redes neurais, machine learning. Mas, assim, eu vejo que, em Dublin, pelo menos, o C#, né, a plataforma framework do .NET, ele é mais forte. Mas não que não tenha vaga para outras áreas. Tem, mas eu vejo que é um pouco menos. Entendi. Legal. Nossa, Vitor, muito legal essa sua experiência. E eu acho que você deve ter se sentido assim, realizado com tudo isso que você viveu e que você está vivendo. E agora você ainda tem uma surpresa boa na sua vida aí, com seu filho que está nascendo. Então, só coisas boas nos últimos tempos na sua vida. Que bom, fico muito feliz. Obrigado. Rosa. Nossa, que orgulho. Eu estou aqui acompanhando, o pessoal está enlouquecido, Victor. Tem pergunta ali para todos os lados, mas você conseguiu. Nós tínhamos um tempo limite, né, pessoal? Acho que conseguimos atender todas as perguntas. E algumas perguntas, como é que ele conseguiu? Gente,
esse rapaz aí. Estão perguntando a sua idade, Victor. Eu não quis falar porque nós, mulheres, não costumamos falar nossas idades, né? Sou eu que sou dedo duro para dizer quantos anos você tem. Se você quiser falar, você pode falar. Mas o Victor é muito novo. E uma coisa que eu posso falar, que eu lembro, né? O Victor sempre teve vontade, gente. Ele começou do zero, ele sempre teve vontade. Todos os cursos, todas as palestras, todas as lives, tudo que eu distribuía, esse menino catava. Teve até uma experiência, né? Se você quiser falar, aquela experiência foi Senai. Não, você passou na seleção, tinha 1.000 alunos inscritos, que era em Taguatinga, eu esqueci o curso. Ele é professor, e ele morava em Sobradinho, gente. Se você quiser falar um pouquinho, como você deu esse start aí de fazer um curso a mais. O pessoal está muito preocupado. Gente, ele fez o quê? Ele estudou o quê? Além das disciplinas da faculdade, ele também... Toca aí, Vitor, pode falar um pouquinho disso. Então, que nem eu falei, eu comecei o curso, na verdade, minha história foi até um pouco mais complicada, porque eu comecei o curso, na verdade, em 2010, em 2011. Eu abandonei o curso. O primeiro semestre. E só fui voltar em 2015. Então, assim, eu não sou nenhum prodígio, eu não sou diferente de vocês, né? Na verdade, talvez eu até tenha sido um pouco pior, porque eu fiquei ali, abandonei o curso, e só depois eu voltei, mas eu acho que, assim, a determinação de você querer aquilo, ir atrás, é o que vai determinar mais o seu objetivo. Então, quando eu voltei em 2015 para a faculdade, eu sabia, assim, que eu não tinha mais tempo para perder. Eu falei, poxa, já perdi 4 anos já, agora eu estou voltando para o curso, eu tenho que dar meu máximo. E foi o que eu fiz. Então, quando eu voltei em 2015, eu procurei todas as alternativas que eu tinha dentro e fora da faculdade para conseguir, entendeu, subir de nível, melhorar o mais rápido possível. E é isso que eu acho que vai fazer a diferença na vida de vocês, de cada um de vocês, e é o que faz a diferença ainda na minha vida até hoje. É aquela determinação de você não desistir e você procurar mais, sempre mais, entendeu? Não parar, ir atrás, porque a vida da gente, a minha vida não é feita só de sucesso, não. Não quer dizer que porque eu consegui sair do Brasil e conseguir um emprego na Europa, não quer dizer que eu tenho história só de sucessos, não. Eu tenho uma história eu acho que toda história de sucesso tem vários ali obstáculos ali na sua frente, o que vai determinar se você vai conseguir alcançar o seu objetivo ali, o seu sucesso, é você não desistir. É você continuar persistindo no que você quer, mesmo depois de você receber 1, 2, 3 nãos, entendeu? Eu, na verdade, eu apliquei, eu perdi as contas de quantos currículos eu enviei antes de eu conseguir ser chamado para entrevista. Eu devo ter enviado mais de 100 currículos. Eu devo ter enviado 150 currículos. Eu fui chamado para 3, 4 entrevistas de emprego. Inclusive, teve alguma pergunta aqui, perguntou o seguinte, se você já tinha trabalhado antes no Brasil, o pessoal quer saber. Outra coisa, quer saber se o pessoal tem preconceito. Quem fez a pergunta? Preconceito com tatuagem. Quem fez a pergunta? Nem vi quem foi. Samuel. O Stefan, outro menino bom também. Alguém responde aí, Vi. Olha, eu tinha tido experiência na área, já no Brasil, né? Cerca de 3 anos já no Brasil. Então, também não cheguei, assim, júnior, cru, sem saber de nada, né? Eu acho que seria muito mais difícil, se eu não tivesse inglês e ainda não tivesse experiência na área. Eu acho assim, a nossa vida é uma preparação. Então, eu não indicaria para ninguém sair do Brasil para tentar emprego em outro país que fala outra língua, sem você saber, pelo menos, essa língua intermediariamente, e sem você ter experiência na área que você está tentando aplicar.
Porque se você sai do Brasil, mesmo que você tenha um inglês bom, você sai do Brasil sem experiência, você vai estar competindo com gente que é de lá, que também está iniciando na área. Então, vai ser muito mais difícil para você, entendeu? Agora, quando você chega com alguma experiência, um diferencial, né, de alguém que está começando a carreira, e você também tem o básico que eles precisam, que é a língua, suas chances aumentam muito. Ainda mais se você vai para um local onde eles têm uma demanda muito grande para profissionais ali qualificados, na área de TI e várias outras áreas também, que lá está bombando, tem muita coisa, muita área que eles precisam. Você tem que juntar tudo isso. Agora, não saia sem saber nada. Vou para a Europa, vou para a Irlanda, também vou conseguir emprego. Não saia sem saber nada de inglês. Tenha pelo menos eu queria desmistificar um pouco essa questão do inglês. Tipo assim, você não precisa ser o mega super, entendeu? No inglês, para você conseguir trabalhar lá. Mas também não pode ter books on the table, né? Aí quebra. Aí é só mochileiro, né? Você tem que entender, eu acho que isso é uma dica muito importante, você tem que entender que você vai ter a sua comunicação diária, tanto verbal quanto escrita, naquela língua. Se você se sente confortável, mesmo que você cometa alguns erros ali e aqui, mas você se sente confortável em escrever e falar, você consegue entender e ser entendido, eu acho que isso é o mais importante, você conseguir entender e ser entendido. Porque eu conheço várias pessoas, brasileiros e não brasileiros, que eu não tenho inglês perfeito, muitas outras pessoas não têm o inglês perfeito, mas todos nós temos em comum uma coisa, a gente tem o inglês suficiente para se comunicar com outra pessoa que seja de qualquer outra parte do mundo, se fazer entender e ser entendido. Então, é isso que você precisa ter em mente. Não precisa ser um super gênio da linguística, do inglês, para conseguir um emprego lá. E você tem que se preparar. Eu acho que esse é o passo principal para você alcançar os seus objetivos. Nossa Senhora, Victor, vai dar 2 horas, 3 horas, que 1h30 foi pouco, hein? Acho que vai ter a segunda etapa, fase 2. Bom, pessoal, eu espero de coração, nós tínhamos planejado 1h30. Eu sei que ainda tem muitas dúvidas, assim. O pessoal quer saber se tem preconceito de tatuagem, cabelo pintado. Querem saber sua idade. Meu Deus, povo. O pessoal quer saber a idade, não tem jeito. Se alguém perguntar a minha idade, eu reprovo, já está anotada, hein? Victor, não, a primeira... Preconceito. Formas de preconceito em relação não só a cabelo, tatuagem, a ser brasileiro, você enfrentou alguma coisa do tipo? Por ser do outro lado das Américas? Não, por ser brasileiro, eu nunca sofri e nunca percebi nenhum preconceito lá, não. Pelo contrário, eu acho que o pessoal lá é muito receptivo com o brasileiro, entendeu? Lida muito bem. Até porque é um ambiente multicultural. Para vocês terem uma noção, no time que eu faço parte, tem cerca de 10 pessoas, e dos 10, são 6 nacionalidades diferentes. Então, assim, tem indiano, romeno, lituano, sul-africano, então tem pessoas ali de toda parte do mundo que você pensar. Então, assim, não vou falar que não existe preconceito, pelo menos que eu já vi, fora da empresa que eu trabalho, existe como em qualquer outra parte do mundo, existe pessoas preconceituosas, mas no ambiente de trabalho eu vejo que eles são bem acolhedores nesse sentido. Na verdade, eles querem essa diversidade, porque eles entendem que a diversidade ela traz um diferencial para a empresa, visões diferentes de mundo para a empresa que podem dar um diferencial competitivo para a empresa, e eles veem isso com bons olhos. Tem várias pessoas, várias pessoas, Rosa, você está muda.
Não dá para escutar. Tá falando. Eu tenho que ficar calado, que eu falo, isso é outro mundo, gente. Pelo amor de Deus, abre a mente, outro país, outra realidade. Isso não é Brasil, não. O pessoal é limitado, assim, ó, caixinha, sabe? O pessoal, tem um pessoal da Índia que eles se vestem, as mulheres, elas se vestem com as roupas geralmente típicas delas, entendeu? Que isso é diferente do nosso padrão aqui ocidental, né? Elas têm também um ponto que elas colocam aqui no meio da testa e ninguém se preocupa com isso. O que importa é o profissional que você é, o que você vai entregar. Não importa, não vejo o que importa seja a sua aparência. Isso é legal, isso é muito legal. Vamos lá, legal. Só para acabar com a curiosidade da galera aí, eu acabei de fazer 30 anos. Ah lá. Povo curioso, hein? Povo curioso demais. Povo curioso. Você tinha quantos anos você foi para fora, Vitor? Esses 28. curiosos acabaram. 28. Aí, gente. Aí, olha aí. Bom. Eu conheço gente que foi eu conheço gente que foi mais nova ainda. Tem isso aí. Idade aí não determina, não. Tem gente que vai mais nova, tem gente que vai mais velho. Eu fui com 28, conheci gente que foi com 23, 24, gente que foi com 40. Isso variável, né, Vitor? Bom, pessoal, eu acho que professor Renato, professor Fernando Felio, professora Joseneuza, deixa eu ver mais qual dos professores estão aí. Professor Renanzinho, mas quem está aí? Tem algum outro professor que eu não vi? Os professores quiserem... tem um professor também que foi nosso professor, o professor Maurício, inclusive está fora do país também, já o convidei para uma palestra também. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para o nosso Victor? Então, já encerrando, tá? Vanessinha, minha flor, minha coordenadora preferida. Gente, ela é minha chefe, viu? Jorge Targino, nosso querido Jorge Targino, amado. Grande Jorge. Grande Jorge, salve por ti, Jorge, aí. Bom, professor, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? A gente já está encerrando aqui. Renatinho foi o primeiro. O Wesley gosta do Renato, hein, Renato? Ele te curte, hein? O pessoal está perguntando sobre o custo de vida. É muito alto? Como é que é? O custo de vida lá, eu considero que é mediano, é razoável. Né? Assim, se você for comparar o que você gasta hoje em dia no mercado, hoje, aqui na Irlanda, o que você gasta no Brasil, assim, é muito menor, entendeu? O seu dinheiro tem muito mais valor, você compra muito mais coisas, e questão de moradia, né? Questão de moradia, especificamente em Dublin, como é a capital da Irlanda, e como é onde se concentra, né, o centro ali, né, o maior centro ali, lá a tendência é ter a moradia mais cara, aluguéis mais caros. Então, se você está pensando em ir para lá, o que vai mais pesar vai ser essa questão de moradia. Se você pretende morar no centro, você vai pagar talvez o dobro do que você pagaria se você morasse ali um pouco mais afastado. E em questão de ser estrangeiro, você tem acesso à saúde, sistema de saúde, alguma coisa assim, público ou privado, alguma coisa? Sim, saúde você tem a saúde pública lá. Que funciona? Eu, na verdade, nunca cheguei a usar, né? Nunca cheguei a usar. Lá a questão de você ir no médico é bem diferente do nosso paradigma aqui do Brasil, porque você não vai no pronto, você sentiu alguma coisa, você não vai no pronto-socorro, você marca com um médico, que geralmente é um médico de família, então você geralmente escolhe um para ser o seu médico, e você sentiu alguma coisa, você vai nele, e se precisar, se for algo que seja grave, ele vai te encaminhar
um hospital ou algo do tipo. Mas eu não cheguei assim, pessoas me comentaram que é bom o sistema de saúde público lá, eu não cheguei a usar, né, mas parece que o pessoal que usa não tem problema não. Tem pessoas, tem estudantes brasileiros que vão para lá, acabam engravidando lá, e tem todo o pré-natal lá, no hospital público, o parto e tudo, e dizem que é bom o atendimento. Entendi. Bom, eu acho... Nossa, gente, não para. O Renato quer saber se é frio ou é sol. Renato, estou preocupado com isso, Renato. O negócio é ganhar dinheiro. Se tiver frio, a gente se aquece. Se tiver calor, a gente toma cerveja. E aí, se é frio ou é calor? Isso. Olha, para padrões do Brasil, lá é bem frio, né? Então, assim, se você é aquele que gosta de passar muito tempo ao ar livre, né, na rua, então você vai precisar comprar uns casacos bons, assim, e ficar bem agasalhado, porque lá também não é aquele frio absurdo, né? Mas, assim, no inverno pode chegar a 0 graus, menos 2 graus, mas não mais que isso, não é absurdo, não. E na maior parte do tempo, se você parar para pensar, você vai estar dentro do escritório, que vai ter aquecimento, que é um diferencial, né? Porque ali, geralmente, todas as casas, elas têm um aquecimento central, e se não tiver aquecimento central, você foge dessa casa, porque é perigoso, porque você vai ter que ter um heater só para você em casa, e aí você vai ter que ficar aquele heater ligado no inverno, e é complicado, porque não é barato, não. Beleza, eu acho que atendeu, né, pessoal? Eu sei que ainda tem muito... Ó, já está perguntando. Gente, o rapaz é casado, hein? Acho que ele está grávido. Não vou deixar ele responder essa pergunta, não. Não, essa pergunta não deve fazer, não, que vai complicar a vida dele. Quer quebrar a vida do menino? Vamos lá, pessoal. Eu acho que atendemos o máximo de expectativas. Essa live fica gravada, pessoal, então, só para vocês entenderem como é que funciona, está gravada. O professor Renan disponibilizou para nós aí o link, né, que vocês vão mandar para poder ter as horas complementares. E agora vamos fazer o encerramento, né? Eu queria chamar aqui uma pessoa muito especial também para nós, é a professora Joseneuza. Joseneuza, você está na live? Eu já vi ela ali fazendo uma pergunta. Já vi ela no cantinho. Inclusive, ela foi uma das pessoas que incentivou muito o seu convite. Ela estava... Falei, vai, calma, Jô, ele vai vir. Então, Jô, você pode entrar aí? Acho que ela saiu, hein? Vamos só esperar a professora. Eu gostaria de agradecer também todos os ex-alunos. Eu não chamo ex-alunos, eu chamo dos alunos formados, que estão fazendo parte da live, aí tem muita gente. Eu vi também, tem muito aluno do primeiro semestre, tanto de Sobradinho, como Taguatinga, como do Guará, como da Ceilândia, foram todos convidados. E também o pessoal do EAD, tá? Foram todos convidados para participar. Eu acredito, Victor, que você tenha atingido o máximo, né? Eu sei que sempre fico, mas não respondeu. Gente, não dá, porque é muita informação. A gente fez um roteiro de perguntas, tentamos ao máximo responder todas que foram colocadas. Vai ter outra live, né, que vai tratar desse mesmo assunto esse semestre, mas essa nós já atingimos aqui o nosso tempo limite também. Deixar o Victor descansar, né? Ele vai ser pai, gente, eu tenho que descansar. Vamos ver se a Jô entrou. Entrou, Jô? Albert, olha as horas. Ela aí. Oi, Jô! Pra quem me conhece, a professora Joseneuza. Tudo bom, Victor? Tudo bom. Bom te ver. Nossa, você não sabe o quanto que meu coração está aqui agradecido. Já enchi os olhos de lágrima várias vezes de escutar a sua história aqui. Muito emocionante, sabe? Saber que a Rosa, o Salvador, o Cauê e os outros professores demais, Rogério, fizemos parte dessa história aí. Tá bom?
Eu sinto muito feliz de saber tudo isso. Muito obrigado. Eu também, eu me sinto muito agradecido por vocês terem feito parte aí da minha história e ainda fazerem, né? A gente ainda está aí em contato aí. E eu só tenho a agradecer a vocês também pelo tempo, pela dedicação. Legal. A gente fica muito feliz com o seu sucesso. Parabéns, Silvio. Parabéns mesmo. Obrigado. Rosa, está muda. Eu e esse microfone, porque eu falo demais, gente, tem que deixar desligado. Bom, pessoal, eu gostaria, em nome dos coordenadores, professor Wanderson do Guará, professora Vanessa de Taguatinga, eles até para ser livre, eles pediram que eu falasse, para ficar do horário também, né? O professor Israel da Ceilândia, são os coordenadores de curso de todas as unidades do Projeção, aos professores que aqui estão, né? Nós temos Salvador, José Neuza, Renan, não vou errar ninguém, Jorge, Fernando, Renato, acho que eu esqueci alguém? Renan, não, acho que não esqueci ninguém. Rogério, esses professores também, Maurício, que foi, esse negócio de ex é bem complicado, foi uma vez, já era. Maurício, você foi nosso professor em Taguatinga também, paga a conta da mesma forma, viu? E outra coisa, só os nossos alunos formados, os nossos alunos formando, tem formando também desse trimestre, nosso muito obrigado. Né? Nós vivemos um momento super... Hoje completamos 1 ano no modelo online, né? O pessoal presencial migrou rapidamente, isso demonstrou a força da tecnologia, né? Nós conseguimos, durante, você vê o exemplo do Victor, é uma pergunta, Victor, que eles estão perguntando se eles se dão possibilidade de trabalhar online. Victor pode até responder, a empresa deixa, se você quiser responder isso, pode responder home office. O aluno perguntou isso. Se você está trabalhando em home office. Eu tô trabalhando remotamente, já tem mais de 1 ano já, um pouco antes da pandemia, eu já trabalhava remotamente, 100%, depois da pandemia também, eu acabei que nunca mais voltei no escritório, já tem mais de 1 ano, e tudo também depende da empresa para a qual você está trabalhando. Tem empresas que são mais flexíveis, né? E tem empresas que, às vezes, elas querem um profissional lá. A empresa para a qual eu trabalho, ela sempre foi mais flexível, ela não requisitava 100% do tempo de você estar no escritório. Você podia fazer ali o seu tempo, podia trabalhar de casa ou estando no escritório. Show, Victor, muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer, Victor, a sua paciência. Eu sei que você está aí com a vida bem corrida, né? E é um dos lemas que eu tenho aqui com os alunos é esse, é a parceria do bem, né? Nós somos parceiros para fazer o bem, né? Quando você recebe o bem, você tem obrigação de fazer o bem. Então, o Victor está aqui retribuindo, né? Esse bem que um dia ele recebeu, graças a Deus, ele não só recebeu, como ele multiplicou, né? Que hoje ele está fazendo algo que ele gosta, né, no qual ele é feliz, não é nada obrigado, que eu acho que isso é o grande diferencial, quando você faz algo que você ama, não é dinheiro que vai cobrir isso, né, o dinheiro ajuda, ele mantém, né, mas ele, além disso, você é feliz fazendo o que você gosta, e pelo qual você lutou para chegar. Então, eu acho isso extremamente, eu valorizo demais, é a parceria do bem. Então, o Victor segue essa linha, eu desejo, assim, ainda mais sucesso para você. Eu desejo ainda mais saúde para você e sua família. Tá vindo aí. Esqueci o nome do seu filho. Benício. Benício está chegando aí, que ele vem ainda aumentar essa felicidade entre você e a sua esposa, a sua família. Como eu falei, como você é de TI, você já dorme pouco. Então, você está tranquilo. Então, você vai dormir menos ainda. Você já está preparada para essa nova etapa, tá bom? Bom, era isso que eu queria, meus amigos, meus alunos, meus professores, meus diretores. Eu deixar só uma... Pode sim. Consideração não, só deixar um recado final aqui.
Quem quiser me seguir lá no Instagram, nas redes sociais, Legal. vou seguir, porque eu vou continuar com o projeto de estender mais esse conhecimento, aprofundar mais esse assunto que a gente conversou, esses assuntos que a gente conversou hoje. Vou dar muito mais dicas, vou falar de muito mais coisas, vou criar mais conteúdo, né? Então, vocês seguindo lá, vocês vão ficar atualizados. Obrigada. Pessoal, tá o link aí, o professor Renan postou, dá uma olhada aí, que ele já colocou. Pessoal, eu não vou entrar nesse mérito da vida particular da esposa do aluno, do Victor, tá? Então, por favor, vamos ter essa delicadeza e gentileza. Ele não vai responder essa pergunta. Então, vamos nos reter à grande palestra que ele deu, a grande dica que ele deu aqui, e como chegar como alguém como ele, um dia planejou, sonhou, executou e chegou onde ele está. Beleza? Parabéns, muito obrigada, Victor. Não tenho nem palavras para agradecer. Vanessinha, Wanderson, Israel, muito obrigado. Beijo, pessoal. Obrigado. Saudade de todo mundo, hein? Obrigado, Vitor. Obrigado, Rosa. Obrigado, Joseneuza. Tudo de bom para vocês. Pessoal, agora... E quem tem aula agora, tem que ir para a aula, né? Fala! Vai ter aula! Tá ok, eu vou colocar aqui. Pode deixar, Vavá. Um abraço. Obrigado, tudo bom. um Tchau, abraço. obrigado.